Oração do dia. São 7h41 e chegou o momento de meditarmos um pouco na palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia, se você tiver acesso a uma, ou se estiver no trabalho em outro ambiente e você tiver o seu celular também com o aplicativo da Bíblia, você pode abri-la. Vamos ler na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 16. Estaremos continuando, meditando um pouco sobre o tema do crescimento espiritual e dos elementos que favorece o crescimento espiritual é exatamente a comunhão do corpo de Cristo. Já iniciamos na última oportunidade que tivemos falando sobre esse tema, mas vamos dar prosseguimento. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glória ao nome de Jesus. Que passagem tão linda! O apóstolo Paulo aqui escrevendo à igreja que estava ali na cidade de Éfeso, neste capítulo 4, ele está falando exatamente sobre a unidade da fé e nós temos lido, desde o princípio deste capítulo, o apóstolo falando do andar digno da vocação com que fomos chamados, Nós que fomos chamados pelo Senhor para sermos o seu povo, para sermos a igreja de Cristo na terra. Existe uma forma de viver, uma forma de andar, que é correspondente à vida cristã. E aqui o apóstolo ele traz, de maneira muito prática, cada uma das virtudes, das atitudes que devemos ter se verdadeiramente estamos inseridos no corpo do Senhor na terra. Então, ele nos diz que este andar digno da vocação, no versículo de número 2, é com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E diz ainda, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, ele fala, desde o princípio do capítulo, ele está falando sobre a importância da unidade na fé, de estarmos em comunhão uns com os outros, de desfrutarmos de uma vida de paz, de harmonia, onde virtudes como humildade, mansidão, longanimidade, elas são evidentes, elas são vivenciadas e tudo isso é possível através da atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque de nós mesmos nós não somos naturalmente humildes, nós não somos naturalmente mansos, não somos naturalmente capazes de suportar, as diferenças, as situações desagradáveis que podem acontecer. Não, nós precisamos da capacitação, da graça do Espírito Santo e para isso ele nos foi dado, para nos guiar a toda a verdade, para nos guiar, para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Glória a Deus, porque ele nos enviou o seu Divino Espírito que nos auxilia dia após dia para nós caminharmos na fé, para nós caminharmos no amor de Deus e assim podermos
possamos viver a vida de Cristo aqui na terra. Você já pensou se nós não tivéssemos, não contássemos com o auxílio do Espírito Santo? Seria impossível, seria muito difícil nós conseguirmos vencer as dificuldades, as barreiras, os obstáculos que existem nos relacionamentos, mas com a presença do Espírito Santo em nós, tudo o que temos que fazer é seguir a sua direção, é seguir a sua instrução, a sua inclinação. A palavra do Senhor nos diz, lá em Gálatas, no capítulo 5, que nós não devemos andar segundo a nossa carne, a nossa natureza humana, mas que devemos andar segundo a inclinação do Espírito Santo. Lá em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo de número 16, nos diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado da carne. Porque o apóstolo diz no versículo 17, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E aí o apóstolo Paulo vai falando sobre as obras da carne, a partir do versículo 19, e são várias, ele vai citando uma série de obras da carne aqui, e você vê que no versículo 20 ele fala de inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões. Todas essas obras, elas estão relacionadas ao nosso relacionamento interpessoal com as outras pessoas, Então, são situações que podem acontecer e que nos levam, naturalmente a reagir com ira, com peleja, com dissensão, com contenda. Então, para isso, nós precisamos dar sempre ouvidos à inclinação do Espírito Santo e não à inclinação da nossa carne, porque a nossa carne sempre vai pender para estas coisas, para estas obras terríveis que trazem sofrimento, que trazem mais dor, não solucionam o problema, na verdade pioram o problema, Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, aí nós produzimos o fruto do Espírito, como diz aí o versículo de número 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. Glória a Jesus, glória a Deus. Que bênção, que nós possamos realmente abundar no amor, abundar no gozo, na paz, na benignidade, na bondade. Esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, não existe restrições para a sua produção, para a sua evidência na nossa vida. Quanto mais nós tivermos, melhor será, porque o nome de Jesus será mais ainda glorificado na nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, é uma evidência da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, quando nós temos esta atitude, quando nós procuramos crucificar a nossa carne, ou seja, negar os nossos impulsos naturais, carnais, que nos levam a querer reagir de forma contenciosa, causando discussões, contendas, pelejas, iras, que são obras da carne. Então, mas se nós crucificarmos a nossa carne diariamente, ou seja, negarmos a ela, o fazer dentro dessas obras, então nós estaremos glorificando ao Senhor, porque não estaremos sendo guiados pelos impulsos carnais, mas sim guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o versículo 25 nos diz aí, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então precisamos viver debaixo da direção do Espírito Santo. É uma necessidade vital para a nossa vida espiritual, para que possamos viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Se dizemos que somos salvos em Cristo Jesus, precisamos evidenciar isso através das nossas obras, das nossas atitudes, das escolhas que fazemos, do nosso comportamento, da maneira como nos conduzimos em nossos relacionamentos, seja na família, que é o núcleo, dos nossos relacionamentos interpessoais, é na família, marido, mulher, filhos, demais parentes. Então nós precisamos procurar
crucificar as nossas tendências naturais humanas, carnais, que sempre vão nos impulsionar para agir de formas erradas, de formas que não glorificam ao Senhor, e procurarmos dar lugar, sim, à inclinação do Espírito Santo nas nossas vidas. É tão importante meditarmos nesse tema, porque vivemos dias que trazem seus desafios, dias de muitas pressões, dias de estresse, dias de incerteza, e por conta disso, muitas pessoas vão ficando nervosas, vão ficando inquietas, não é? E aí acaba que isso impacta também nos seus relacionamentos, impacta na forma como trata aquelas pessoas que estão mais próximos dela, não é? Então nós precisamos muito da graça de Deus, precisamos muito ser lembrados dessa necessidade de nós estarmos unidos, de nós estarmos juntos num só propósito de amor, a fim de glorificarmos ao Senhor e podermos viver uma vida agradável diante de Deus e diante dos homens. E aqui nesse texto que nós lemos em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo ele estava falando exatamente sobre que na igreja, né, nós como corpo de Cristo, nós temos este aperfeiçoamento dos santos que acontece através de quê? Do cuidado, da liderança para com os servos e servas de Deus. Não é? No versículo 11 que lemos na leitura inicial, diz que o Senhor ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Com que finalidade? Diz aí no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Veja que está falando exatamente da maturidade espiritual, não é? Quando diz homem perfeito, não é homem sem nenhuma falha, absolutamente, não. Está falando da maturidade espiritual, é do nosso crescimento em semelhança a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais estamos mostrando que a nossa fé está solidificada nele, para a glória do seu nome. E aí, no versículo 15 diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então nós vemos que várias vezes se menciona aqui o amor, né? O amor de Deus. Ele está derramado em nosso coração e ele é uma das provas, não é, de que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós vamos ler daqui a pouquinho este versículo que fala exatamente sobre isso, que o amor, ele demonstra que nós somos discípulos do Senhor. O amor verdadeiro, a comunhão aprofunda o amor cristão, criando laços familiares entre os irmãos pela fé. E esse amor é um testemunho externo da presença de Cristo na nossa vida. Amém? Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor Jesus. Leia em João, o Evangelho de Jesus, conforme escrito por João, no capítulo 13 e o versículo de número 35. Veja o que o Senhor Jesus falou. 13:35. Vamos ler o 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então veja que Jesus, ele dá um novo mandamento. E qual é esse mandamento novo? Ele diz que vocês se amem uns aos outros, como eu vos amei. Veja que no resumo da lei, não é? Uma certa vez alguém perguntou quais são os dois maiores mandamentos ao Senhor Jesus. E Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é? Esse era o resumo da lei. Mas Jesus diz um novo mandamento. E qual é? Qual é a diferença? É uma pequena diferença, mas que é grande, né? Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei a vós. Não é mais
Amar o próximo como a ti mesmo. É como eu amei você. Então Jesus está nos dizendo que nós, como discípulos dele, nós devemos amar-nos uns aos outros com o mesmo tipo de amor com que Jesus nos amou. E como é esse amor? Como foi o amor que Cristo nos amou? Ele nos amou primeiro, ele nos amou quando nós ainda não o amávamos, ele nos amou quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda estávamos na condenação do pecado, quando ainda estávamos distantes dele. Ele nos amou primeiro, ele nos alcançou com este amor misericordioso, esse amor incondicional, um amor que não depende de circunstâncias favoráveis, um amor que não depende de a outra pessoa merecer, não é? Porque tem pessoas que pensam assim, essa pessoa não merece o meu amor. Na verdade, nenhum de nós merece coisa nenhuma, se não for a graça e a misericórdia do Senhor Jesus na nossa vida, não é verdade? Então, Jesus nos amou quando nós não o amávamos. E ele diz, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Então, este é o desafio do discipulado cristão. Jesus disse, o mundo saberá que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. E com esta classe de amor, o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. O capítulo 13 de 1 Coríntios é considerado o capítulo do amor, não é? E ali o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve as características deste divino amor. E ele diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Glória a Deus por este tão grande amor que ele manifestou por nós, enviando a Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, e ele derramou este amor em nosso coração. Você sabe disso? A palavra do Senhor nos diz que o amor de Deus ele foi derramado em nosso coração, não é? Esse amor foi provado pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Amém? Cristo morreu por nós, como diz lá em Romanos capítulo 5 e o versículo 8, quando ainda éramos pecadores. E veja que no versículo 5 do capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Olha aí o segredo. É a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em cada crente. A partir do momento em que rendemos a nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que não merecemos o perdão de Deus, mas carecemos do perdão de Deus. Então nós nos entregamos a Ele e dizemos, Senhor, eu sou um pecador e eu preciso do teu perdão. Eu quero reatar a minha comunhão contigo, meu Pai. E o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz é suficiente para nos redimir de todos os nossos pecados. Então, quando nós confessamos isso e nos rendemos completamente ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nossas vidas. Glória a Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos foi dado para estar conosco todos os dias, para nos guiar a toda a verdade, para nos guiar a esta vida de amor, e o amor de Deus está derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, porque o Senhor nos enviou o seu divino Espírito para habitar em nós e para nos capacitar a experimentarmos, a praticarmos, a vivermos no amor de Deus em nossos relacionamentos com os nossos irmãos, e assim nós realmente vamos estar dando provas ao mundo que somos novas criaturas, que nascemos de novo, que estamos vivendo em novidade de vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, está escrito, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você já deve ter ouvido vários testemunhos de pessoas que eram tão
bravas, pessoas que eram tão temperamentais, pessoas que por qualquer coisa já criavam uma situação, uma confusão, mas que depois que aceitaram a Jesus Cristo, elas se tornaram outras pessoas, elas mudaram, deixaram de ser aquelas pessoas, não é, temperamentais, são pessoas diferentes, porque agora elas não são mais guiadas pela sua carne, pela sua natureza humana, não, elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, e assim elas vivem o amor de Deus que está derramado em seu coração. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui neste capítulo 4, o apóstolo está falando exatamente disso, que quando nós estamos em Cristo, quando vivenciamos a nova vida, nós vivemos dessa forma, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, longo ânimo, não é? Paciência, suportando-nos uns aos outros, porque claro, somos diferentes, temos nossas diferenças de pensamento, temos nossas diferenças de gostos, temos nossas diferenças de formação, não é? Isso dentro da família exatamente é muito delicado, não é? Porque, por exemplo, o casal, marido e mulher, eles vêm de contextos familiares diferentes, que têm seus costumes, têm sua maneira de agir, de proceder, mas quando nós somos servos de Deus, marido e mulher servem ao Senhor, devem ter por padrão, não é, a conduta cristã, não é? Devem viver dentro de casa a sua vida cristã totalmente, ou seja, guiados pelo Espírito, dando lugar à direção do Espírito Santo, vivendo de acordo como está aqui, dentro de toda a humildade, mansidão. Foi Jesus quem ensinou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando nós verdadeiramente aprendemos de Jesus, somos discípulos de Cristo, nós aprendemos a andar em humildade. Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, não é? E ali no Sermão da Montanha, ele disse que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja como a humildade é uma das virtudes fundamentais do Evangelho, não é? Nós aprendemos com Jesus a sermos humildes e precisamos vivenciar isso, porque a palavra do Senhor nos diz que é uma característica de quem está em Cristo. Ele é humilde, ele reconhece, não é, que precisa de Deus, que é carente, dependente do Senhor. Então nós dependemos do Senhor para amar, para perdoar, para suportar-nos uns aos outros. Dependemos da graça de Deus, mas se nós orarmos e pedirmos: Senhor, me ajude, Senhor, o Senhor está vendo, eu estou passando por essa situação, eu estou tentando ser uma pessoa, não é, agradável, mas esta meu companheiro, minha companheira, meu irmão, minha irmã, meu colega de trabalho está fazendo a minha vida impossível, Senhor, mas eu preciso da tua graça. Me ajuda, Senhor, a suportar, me ajuda a perdoar. Me ajuda, Senhor, a agir como um verdadeiro cristão. Me ajuda, Senhor, a agir com amor. Me ajuda a perdoar. E o Senhor nos ajuda. O Senhor nos dá graça. O Senhor nos dá sua força. Aleluia. E nós conseguimos vencer, não é, as nossas inclinações naturais, carnais, e damos lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, a comunhão na vida cristã é muito importante, é muito necessária por vários motivos, como já vemos, não é? E vamos continuar falando. Um deles é o encorajamento, né? Nós precisamos estar unidos para nos encorajar mutuamente, para nós darmos palavras de ânimo, de renovo, de força ao nosso irmão, à nossa irmã. Isso começa dentro do lar, não é? Nós devemos dar palavras de ânimo e de encorajamento, jamais palavras de derrota, palavra de maldição, não, longe de nós. Como é que nós somos crentes em Cristo Jesus e vamos estar abrindo a nossa boca para amaldiçoar os nossos irmãos e inclusive os da família, não é? Não podemos fazer isso, temos que abençoar, nós temos que dizer palavras que edifiquem e não palavras que destroem, não é? Lá em Provérbios tem um versículo que diz que as palavras ela têm o poder de dar vida ou de matar. Então, devemos ter muito cuidado no abrir da nossa boca. Devemos ter temor de Deus ao falar, para não dizermos palavras que podem ser ofensivas, palavras que podem magoar, palavras que podem ferir aquele nosso semelhante. Não, nós devemos abrir sempre a nossa boca com palavras de amor, de bênção, de carinho, e assim nós estaremos nos edificando mutuamente, estaremos nos encorajando. O encorajamento é muito importante. Lá em Hebreus, no capítulo 10,
A palavra do Senhor, ela também nos fala sobre isso. Hebreus capítulo 10, versículos do 23 ao 25. Vamos ler esta passagem, Hebreus 10, do 23 ao 25. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Glória a Jesus. Veja que aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E ele segue: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Devemos sempre procurar animar o nosso irmão, a nossa irmã. Se você percebe que aquela pessoa, talvez lá na sua casa mesmo, o seu marido, sua esposa, seus filhos, de repente acordou, está meio para baixo, está meio desanimado, está sem força, você chega lá, dá aquela palavra de ânimo, diz: meu amor, meu querido, minha querida, o que está havendo? Você está bem? Dormiu bem? Como passou a noite? Olha, vamos lá. Você precisa fazer o que hoje? Qual é a sua agenda? Quais suas tarefas? Ah, eu estou sem força, eu não quero sair, eu quero ficar aqui mesmo. E aí você chega junto, dá aquele abraço. Não, vamos lá, levante, vou preparar uma comidinha para você, vou fazer tal coisa, o que é que você gosta de comer? E você ajeita ali aquela pessoa, procura animá-la e diz: não, olha, Deus é contigo, Ele vai na tua frente, Ele vai te ajudar, vai te dar vitória. Não tenha medo, né? O Senhor está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos renova. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem renovo de Deus para a vida daqueles que esperam no Senhor. Eu não sei se estou falando para alguém que, quem sabe, está pensando e está dizendo: ah, irmã, a senhora não conhece a minha família, a senhora não sabe como é o meu marido, a senhora não sabe como são meus filhos. Mas Jesus sabe, minha amada, Jesus sabe, Jesus conhece e Ele está aí com você. Se você é uma serva de Deus, se você é um servo de Deus que confia na palavra do Senhor, você tem a presença do Espírito Santo no seu coração e você pode ser guiado por Ele para perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te magoam, aqueles que te tratam mal, não é? Nós não devemos dar mal por mal, não é? Como diz lá em Romanos, no capítulo 12, não devemos retribuir o mal com o mal, não, devemos retribuir com o bem. A palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 9 em diante: o amor seja não fingido. Não podemos simular o amor. O amor tem que ser verdadeiro. O amor tem que ser autêntico. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que quer dizer isso? Eu devo dar honra ao meu irmão, à minha irmã, não é? Então cada um honra o outro e assim o nome do Senhor, ele é glorificado. Mas quando a gente pensa no nosso eu, não, a pessoa não me considera, esta pessoa não me trata como eu gostaria de ser tratado, mas cada um de nós deve olhar para si mesmo. Nós devemos fazer a nossa parte. Cada um há de comparecer diante de Deus e há de prestar contas das suas ações, das suas escolhas, das suas decisões. Então, nós somos orientados a nos amarmos cordialmente uns aos outros. A palavra do Senhor é que nos diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. E diz ainda: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Diz ainda no versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha, isso aqui não é fácil, mas é possível com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo em nós. Quantas vezes a gente se entristece quando alguém nos diz palavras ferinas, não é? E nesse tempo de rede social, amados, como está tão séria esta situação, não é? As pessoas, por qualquer coisa, elas vêm com palavras grosseiras, palavras ofensivas e dizem
qualquer coisa desagradável para entristecer, para provocar, para trazer uma situação, né, de desonra à vida das pessoas, mas isso não é característica de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Quem tem a presença de Deus na sua vida não age assim, não vive nas redes sociais falando impropérios, falando palavras que são desagradáveis, palavras feias, não, porque a sua boca é consagrada a Deus. Não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Como é que nós vamos estar falando, glorificando a Deus, quem sabe até falando em línguas e depois em outro momento estar falando palavras desagradáveis, dizendo coisas desagradáveis com as pessoas? Não, amados, não convém que seja assim. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Não é característica do servo de Deus amaldiçoar, mesmo que seja alguém que te amaldiçoe, mas você não deve retribuir, nós não devemos retribuir dessa forma. Veja que diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Que o Senhor nos ajude, o Espírito Santo está em nós para nos capacitar nessa atitude, para nos ajudar a orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que dizem coisas negativas sobre nós. Muitas vezes as pessoas nem lhe conhecem, não conhecem você de perto, mas já fazem uma leitura, não é, negativa sobre você e já daí começam a falar, começam a dizer coisas e usadas até mesmo pelo inimigo, porque quando a pessoa age dessa forma, proferindo palavras amaldiçoadoras, ela está dando lugar ao diabo, não é? Ela está sendo instrumento do maligno para trazer acusação, para trazer calúnia, difamação, e para provocar ira, contendas, pelejas. Essa pessoa está sendo um instrumento do mal. Então, nós devemos orar por ela, devemos abençoá-la e não amaldiçoá-la. Esta pessoa carece de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus para ser completamente transformada, restaurada e assim ser guiada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que nós devemos abençoar, devemos abençoar. Veja que diz o versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Veja o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Quando nós estamos cheios de Deus, quando o Espírito Santo verdadeiramente é o nosso guia, é aquele que nos dirige, é aquele a quem nós seguimos a instrução, nós agimos dessa forma. Nós fazemos o bem até mesmo aqueles que nos fazem o mal. Nós abençoamos os que nos maldizem, nós não nos vingamos, nós entregamos a Deus todas as nossas causas, porque o Senhor diz: minha é a vingança, eu recompensarei. Ele é o justo juiz. Nós não fomos colocados como juízes dos nossos irmãos, então nós devemos entregar nossa causa ao Senhor. Se alguém está procedendo de maneira injusta conosco, se você está sendo alvo de palavras injustas, entregue esta causa ao Senhor e diga: Senhor, o Senhor é o meu juiz, o Senhor está vendo, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, eu abençoo esta pessoa, ela está me amaldiçoando, ela está tentando fazer minha vida impossível, mas eu quero, Senhor, seguir a instrução da tua palavra, eu quero viver de uma maneira que glorifica o teu nome, me ajuda, Senhor, eu quero perdoar esta pessoa que está fazendo este mal tão grande sobre a minha vida. Sim, amados, porque o perdão, ele é tão bom, ele abençoa muito mais a pessoa que perdoa do que exatamente aquele que está sendo perdoado. Então, quando nós liberamos o perdão, o nosso coração ele fica restaurado, ele fica fortalecido e ele fica livre, não é, daquela dor, daquela amargura, porque não faz bem guardar ofensas, não faz bem guardar amarguras, mágoas no nosso coração. Nós devemos procurar evitar essas coisas, porque tudo isso só traz mal-estar, traz até adoecimento físico. Quantas pessoas que adoecem por conta de mágoas, de ressentimentos, não é? De coração cheio de espinhos, não é? A amargura, a mágoa, o ressentimento é como um espinho que fica ali cravado no seu coração. Se você vai guardando ressentimentos, e daqui a pouco você vira
né, algo assim tão difícil, seu coração está tão cheio de espinhos que não há ninguém que possa abraçá-lo, não há ninguém que possa acolhê-lo, porque você está somente cheio de mágoas. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos perdoar. Devemos perdoar-nos, não é? E o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a isso. Ele nos capacita a perdoar-nos uns aos outros. Veja lá em Colossenses, vamos terminar com essa passagem, Colossenses capítulo 3, versículos 12 em diante, diz assim: revesti-vos, aí está o segredo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Veja que nós precisamos nos revestir, nós precisamos escolher, né, ter esta atitude espiritual e não seguir a inclinação carnal, mas dizer: Senhor, eu quero seguir a tua instrução, Espírito de Deus, me ajude. E ele nos enche do amor de Deus e nos dá essa capacidade de termos misericórdia, sermos pacientes, sermos longânimos, sermos humildes. Veja o versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, a maior motivação que temos para liberar o perdão para alguém é porque nós somos perdoados, nós fomos perdoados por Jesus. Então, nós também devemos fazer o mesmo com o nosso semelhante, não é? Muito maiores eram as nossas dívidas para com Deus, e o Senhor, em seu grande amor, ele nos alcançou e ele nos perdoou os pecados. Por que nós vamos negar o perdão àqueles que nos ofendem? Não é verdade? Então, devemos perdoar. Assim como Cristo nos perdoou, assim devemos fazer nós também. E sobre tudo isso, devemos revestir-nos de amor, que é o vínculo da perfeição, né? Então, se nós queremos verdadeiramente ser crentes maduros, se queremos crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, nós precisamos ouvir o Espírito Santo, deixar que o amor de Deus transborde em nosso coração, e aí estaremos agindo, não é, de acordo com a inclinação do Espírito, estaremos sendo humildes, misericordiosos, benignos, teremos condições de perdoar aqueles que nos ofendem, e dessa forma nós teremos o vínculo da perfeição, que é o amor. Não é? O amor manifestado em nossas vidas. E sabe qual é a consequência de viver debaixo da orientação do Espírito Santo e viver uma vida de verdadeiro amor? Está aí no versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o resultado. Quando nós somos mansos e humildes, o resultado é descanso na alma, o resultado é paz no coração. E aí nós ficamos livres, ficamos leves e podemos servir a Deus com liberdade, porque o nosso coração está cheio, transbordando do amor de Deus. Glória a Deus. E a paz de Deus para a qual fomos chamados, ela domina, ela é o árbitro, ela está no nosso coração, ela nos dirige, porque nós queremos a paz. Não é como disse lá em Romanos, que lemos aqui: seguir a paz com todos. Nós temos que seguir a paz. A paz não está disponível assim fácil. Não, você tem que procurar. Onde é o caminho da paz aqui? Como é que eu posso obter a paz para a minha alma e para os meus relacionamentos? Então você tem que procurar a paz. E a paz está em seguir a direção do Espírito de Deus em nossas vidas. Que Deus nos ajude, amados, que o Senhor nos abençoe, não é? Que nós possamos, se temos alguma coisa no nosso coração nesta manhã, se você sente que alguém lhe magoou, alguém lhe deixou triste, alguém lhe deu palavras ferinas, palavras desagradáveis, diante de Deus, perdoe esta pessoa e diga: Senhor, eu estou triste, Senhor, mas eu entrego a Ti esta minha tristeza e eu perdoo. Eu perdoo esta pessoa que me magoou, que me ofendeu, porque eu quero desfrutar da tua paz. Eu quero ter paz no meu coração. Eu quero, Senhor, viver a vida de Cristo aqui na terra. Eu não quero ser guiada pela minha carne, pelos meus sentimentos de vingança. Não, Senhor, eu quero entregar tudo nas tuas mãos. Tu és o meu juiz, tu julgas a minha causa e eu quero viver em paz, Senhor. Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando fortemente ao teu coração. Não sei a quem você precisa perdoar, não sei quem foi que te feriu, mas você tem as condições, pelo Espírito Santo de Deus que em ti habita, de perdoar
aqueles que te ofenderam. E assim você estará vivendo a vida de Cristo aqui na terra. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a perdoar e a vivermos como Cristo, em nome de Jesus. Fazendo um exame